Olá, tudo bem? Hoje nós vamos progredir com os nossos módulos de aula da metodologia Scalab para escalonamento de tecnologia. Com isso, hoje estamos no módulo 2, validação de produto e de processo, aula 8, ferramentas Scalab de planejamento e operação de POC. Hoje vamos falar de uma etapa muito importante dentro da etapa de escalonamento, que é a POC, que nada mais é que a prova de conceito. Essa prova de conceito é para a gente levar o produto a teste, a campo, para entender quais são os seus parâmetros críticos, para entender quais são as suas variáveis, como que a gente vai melhorar o processo, aumentar a escala. Ela serve para diversos aspectos e ela é um fator coringa dentro do escalonamento tecnológico. Com isso, progredindo, me chamo Diego Souza, sou engenheiro de produção formado pelo FMG, coordenador do Elo e, anteriormente, era gerente técnico de escalonamento dentro do Scalab também. Falando um pouco mais do que é a ferramenta de planejamento e operação de POC do Scalab, é a prova de conceito. A POC é a prova de conceito e validação de mudança de parâmetro de etapa. O que é isso? O que a gente quer dizer com isso? A POC, a gente leva a POC para dentro de todo o processo, para a gente entender quais são os pontos críticos, quais são os pontos importantes e testá-los na prática. Esses testes, eles consistem no quê? A gente vai entender o que é necessário, o que a gente quer construir, qual é o ponto que a gente quer testar, qual é o parâmetro importante daquela etapa, e a partir disso, a gente vai colocá-lo a teste, seja em menor escala, maior escala, seja teste para aumentar a escala, inclusive. Tudo isso pode ser testado dentro da POC. Então, a POC ela não é um fator que fica limitado a um TRL específico. Ela consegue transitar por diversos TRLs para teste. Progredindo, como apresentado anteriormente, a trilha de desenvolvimento de produto da metodologia Scalab, ela consiste em 5 grandes etapas, que é a etapa de setup, alinhamento, P&D direcionado, pré-escalonamento e escalonamento. Na etapa de setup, é a etapa inicial, onde você está planejando sua tecnologia, desenvolvimento tecnológico, idealizando, buscando toda uma base de planejamento, entendendo qual a sua demanda, qual a sua necessidade, e a partir disso prossegue para o alinhamento. O alinhamento é a fase de ideação, a fase onde você vai construir e dar robustez para a sua ideia. Então, ainda não está na etapa de teste, dentro do alinhamento. Então, o TRL máximo alcançado no alinhamento é o TRL 3. Já o PID direcionado é no momento onde você tem todas as definições do alinhamento e você vai começar a testar. Você vai testar em laboratório o seu processo. E testando em laboratório o seu processo, você pode atingir até TRL4, de TRL3 a 4. A partir disso, quando se aumenta a escala e você começa a dar os primeiros passos para o escalonamento tecnológico, entra o pré-escalonamento. E esse pré-escalonamento é uma etapa de planejamento para o escalonamento, onde você vai levantar todos os dados, vai fazer toda a construção do seu modelo teórico para construir um escalonamento bom. E o pré-escalonamento e o escalonamento alcançam de TRL 5, 6 e 7. A partir disso, já é considerado que a tecnologia ela tem potencial de mercado. Então, você não tem etapa de escalonamento mais. Você está otimizando seu processo para que ele adentre no mercado. Aí, o Scalab ele já não atua com a metodologia de escalonamento. Isso é uma metodologia diferente para otimização de processo e produto. Progredindo, onde que a POC está inserida? A POC pode ser inserida na etapa 3, 4 e 5 da metodologia desenvolvida pelo Scalab. E como que ela pode ser inserida dentro de cada uma dessas etapas? No P&D direcionado, o teste de processo que você vai fazer, seja escala laboratorial, por exemplo, teste de equipamento, variar um equipamento, você está utilizando um equipamento X e vai utilizar o Y no processo. Isso pode ser considerado uma POC, porque você vai estruturar e fazer todo o teste, o teste do processo. No pré-escalonamento, a mesma coisa. Você vai validar uma pequena etapa dentro do seu processo. Então, ela está inserida dentro do pré-escalonamento também. Você vai pegar o seu processo, entender qual é a variável que é crítica naquele momento e vai variar ela, vai colocá-la sobre julgamento e entender dentro do seu teste de processo e parâmetro como ela funciona. E no escalonamento de maneira semelhante também. A POC ela é importante em cada uma dessas etapas, que é a etapa de validação de processo,
Então, com essa validação de processo, busca-se cada vez mais validar todos os pontos dentro da prova de conceito. Então, essa prova de conceito é extremamente importante para que você tenha certeza do que está sendo desenvolvido. Não dá para você desenvolver a tecnologia sem você testar os conceitos que estão por trás dela, seja parâmetros químicos, parâmetros técnicos de produção, parâmetros de processo, todos esses parâmetros e inúmeros outros, parâmetros de segurança, parâmetros de controle, parâmetros de otimização, todos esses parâmetros são importantes dentro da produção e do desenvolvimento tecnológico. E a POC, ela vem para você assegurar cada um desses parâmetros. Então, a POC pode ter diversas finalidades dentro do processo tecnológico. Não necessariamente um desses vai ser englobado por sua tecnologia, mas você pode explorar a POC de maneira ampla para ter os melhores resultados possíveis. Progredindo, dentro da metodologia do Scalab, foi desenvolvida 2 etapas para a POC, a chamada pré-POC e a POC. Dentro da pré-POC, temos o planejamento e levantamento dos dados para a construção e execução da POC. O que é isso? É toda a parte de setup para a POC, na qual a gente vai levantar os parâmetros já existentes, entender qual que é a nossa necessidade, aonde a gente quer chegar, e a partir disso, vamos construir um modelo no qual a gente já vai ter base de dados, já vai ter segurança para entender como vai ser a execução. É basicamente o planejamento para a execução da POC. E o que é a POC em si? A construção e execução da prova de conceito idealizada. A partir do planejamento feito pela pré-POC, você vai executar, e nessa execução da prova de conceito e estudo de acompanhamento dos dados, você vai ver quais são os dados que estão sendo gerados, como está sendo a resposta do seu processo, se aquele parâmetro que você está variando, ele está tendo a resposta positiva, negativa, qual a sua tomada de atitude em cima, tudo isso anteriormente já previsto pela pré-POC. E com isso você vai fazer a coleta de dados. Como a POC é um parâmetro do processo que você quer testar, você vai buscar os dados, minerar esses dados, trazer esses dados e entender qual que foi o real resultado para ti. Se foi benéfico para a tecnologia ou não essa mudança de processo, se você tem essa necessidade, como que você vai adaptar isso para a produção, para as próximas etapas. A POC serve muito para isso. E dentro de cada uma dessas etapas, tanto da pré-POC e da POC, temos 2 grandes macroetapas, que são elas, dentro da pré-POC, parâmetros para execução e análise de informação e tomada de decisão. O parâmetros para execução é o momento onde a gente vai levantar os dados já existentes sobre a tecnologia e, posteriormente, fazer comparativo com os dados que necessitamos receber. Seja, por exemplo, infraestrutura. Você entende qual é a infraestrutura e o maquinário e equipamento que está sendo utilizado. Vai haver aumento de escala, então, com isso, pode ter diferenciação de equipamento, mudança de equipamento. O parâmetro para execução, a gente trata principalmente disso, dos parâmetros de, por exemplo, quais foram levantados, infraestrutura, equipamento, mão de obra, tudo isso vai ser levantado nesse momento. E a análise de informações é no momento onde você vai compilar todos esses dados levantados pelo parâmetro para execução e entender quais são as melhores rotas para a execução da POC, esse é o momento da pré-POC, e dentro dessas rotas, qual é o caminho mais viável, qual é o melhor caminho, o caminho mais rentável, e trazer a tomada de decisão, analisar essas informações e tomar a decisão a partir daí para iniciar a construção da POC. Já passando para a POC, temos duas grandes áreas, acompanhamento durante a execução, que é durante a execução você está entendendo como o seu processo está acontecendo e poder variar ele, entender quais são os parâmetros de processo que pode causar algum gargalo, que pode ter algum problema. É importante você fazer esse acompanhamento para que você tenha clareza de como foi seu processo e como seu processo funciona. E a outra grande etapa dentro da POC são os resultados. É a coleta de resultados, entender como o produto funcionou, como ele foi recebido no mercado, se for o caso de um TRL mais alto, de fazer teste já junto ao mercado, como foi os seus parâmetros de teste comparados ao momento anterior da POC, que a POC é a prova de conceito, então você está testando algo naquele momento. Então, se você está testando algo, você tem que fazer o comparativo com o seu momento anterior,
para ver se os resultados foram semelhantes ou, se não foram semelhantes, se ainda assim são aceitos dentro dos parâmetros delimitados para você anteriormente, que são os parâmetros para execução pela pré-POC. Progredindo, dentro de cada uma dessas duas grandes áreas da pré-POC e da POC, temos o que é importante para a gente entender, da onde a gente quer buscar informações. Dentro do parâmetro para execução, o primeiro ponto é a infraestrutura. A infraestrutura se trata do levantamento de dados da infraestrutura como um todo. Equipamentos, infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica, tudo que foi executado no momento anterior e que era necessário. E o que era necessário para entender, por exemplo, se você está fazendo uma reação dentro do becker de 50 ml, você vai aumentar a escala em 10 vezes, para 500 ml. O agitador que você vai estar utilizando em 50 ml provavelmente vai ser diferente do agitador que você vai utilizar em 500 ml, nesse exemplo. Então, você tem que entender toda essa infraestrutura de equipamentos necessários nesse primeiro momento de 50 ml para fazer essa transformação para 500 ml. Ter todo esse planejamento e entender como vai funcionar essa transição da infraestrutura de um lado para o outro. Não necessariamente no seu teste de processo vai ter a mudança da infraestrutura, mas é bom você levantar e entender se vai ter ou não. Esse é um ponto extremamente importante. Progredindo, temos o parâmetro de processo. O parâmetro de processo é entender se o fluxo tecnológico, o fluxo da tecnologia é o mesmo. Como, por exemplo, se for ter a entrada de um equipamento a mais, seja por maior volume ou por diferenciação, ou um teste que evidencia mais ainda essa etapa do processo. Se dentro da prova de conceito você vai testar um novo método produtivo ou uma rota diferente da sua tecnologia que havia sido testada anteriormente, que é uma das possibilidades dentro da prova de conceito, os parâmetros de processos vão mudar. Seja o fluxo da tecnologia, de como a tecnologia vai progredir, o fluxo de produção, tudo isso é extremamente importante, o levantamento, para que você entenda novamente o que era o seu momento anterior, como era seu processo na etapa anterior, qual é o processo que você está idealizando, que você está buscando. Isso tudo a gente está na etapa de planejamento, pessoal. Então, é importante você entender onde você está e onde você quer chegar. E esse onde você quer chegar, ele serve para a gente entender como vai ser o processo para chegar até lá. Por exemplo, como que a gente vai fazer essa mudança no processo para conseguir chegar no aumento de escala? Ou seja, ou a gente mudar algo dentro do nosso processo, mudar um equipamento dentro do processo, vai ter diferenciação? A gente quer entender esse momento de transição. Progredindo, outra etapa importante é a formulação. Como trata de tecnologia de hard science, a gente quer entender se a formulação do nosso produto vai mudar. E muito disso deve-se porque na POC também tem um costume de TRLs mais altos, de fazer teste com produtos de origem comercial, de insumos com origem comercial. Com isso, sabemos que a pureza normalmente é menor, que tem outras dificuldades em relação a isso, até mesmo de encontrar, ou dentro do processo, vamos estar utilizando um volume maior de reagentes, de insumos. Para isso, é preciso entender se a formulação vai mudar, se no final o nosso resultado, o nosso desempenho vai ser o mesmo, se é necessário ter algum aditivo dentro desse processo, seja para controlar algum parâmetro crítico, como, por exemplo, temperatura, acidez, pressão, e se essa formulação vai se manter. Ou, por exemplo, também pensando já como nenhuma dessas etapas ela é individual, elas se comunicam transversalmente entre todas elas, se nessa mudança da formulação vai ter que gerar alguma mudança na infraestrutura, isso é importante levantar, porque, por exemplo, se você utiliza um reator em menor escala e você vai mudar a sua formulação, e esse reator precisa ter um material específico por causa da sua mudança na formulação, isso é um parâmetro importante. E você não vai levantar ele somente na etapa de formulação. Você vai levantar ele na infraestrutura e na formulação. Então, você tem pontos que se conversam dentro dessa lista de parâmetros importantes para a gente, para a execução.
Outro ponto muito importante é o perfil de equipe. O perfil de equipe, ele delimita bastante em relação ao desenvolvimento da tecnologia. Pode parecer que não, mas o perfil da equipe ele é extremamente importante para você entender, naquele momento tecnológico, como está sendo feito o desenvolvimento. Por muitas vezes, em TRLs mais baixos, o perfil da equipe normalmente é perfil de pesquisador, no qual ele faz o desenvolvimento da tecnologia ali em bancada, ele pega toda a base teórica e traz ele para a prática ali no momento inicial, que começa a desenvolver a tecnologia, faz os primeiros aumentos de escala. Já a gente pode notar perfil de equipe para TRLs mais altos, um perfil de pesquisador misto com mercado, no qual a tecnologia já está desgarrando do laboratório. Ainda assim, tem seus testes, tem sua validação laboratorial, mas está progredindo para o mercado. Então, esse perfil de equipe é muito importante para você entender aonde a equipe quer chegar com isso também. Se a equipe vai mudar, se vai ter alguma alteração, como vai ser feita essa alteração, tudo isso são parâmetros para a gente levantar e para entender se vai entrar mais um pesquisador, por exemplo, se para um processo vai ser necessário um pesquisador que entenda especificamente dessa mudança de processo, se você vai aumentar de escala, se você vai precisar de alguém para fazer uma execução agora com esse aumento de escala, porque a equipe demandada vai ser maior, tudo isso é importante levantar. Detalhamento da matéria-prima. Como dito anteriormente pela formulação, um ponto extremamente importante é de onde vem sua matéria-prima no momento inicial e de onde vai vir sua matéria-prima no próximo momento, no próximo passo. Por exemplo, igual o exemplo de insumo PA e insumo comercial, é um exemplo extremamente importante, que a gente sempre no escalonamento tenta desgarrar do insumo PA, do insumo puro ali, do insumo analítico, para a gente chegar no insumo comercial. Por quê? Porque como a gente quer levar, o intuito é aumentar a escala e levar a tecnologia ao mercado para ela ganhar potencial de mercado, o insumo comercial é de extrema importância, pois ele tem normalmente, tem menor valor de compra, com isso o processo barateia, mas ele tem diversos outros percalços, diversos outros problemas que ele pode gerar, muito por pureza, por origem. Então, tudo isso tem que ser avaliado. De onde vem sua matéria-prima, quais são seus fornecedores inicialmente, se você consegue manter esses parâmetros de fornecedores de matéria-prima também, mesmo na mudança de insumo, de origem de insumo. Então, tudo isso é analisado. Perfil do produto. Características do produto. O que é isso a gente quer dizer? Quando se desenvolve um produto em escala menor ou laboratorial, a gente está desenvolvendo ali, seja gramas ou uma pequena fração, uma fração pequena ainda, no qual a gente leva a testes para ver se a gente conseguiu atingir nosso objetivo. O ponto é, com o aumento de escala, pode-se ter diferenciação desse produto, das características finais desse produto. Com isso, é bom ter delimitado, e essa etapa é muito importante para você entender seus resultados da POC, quais são as características que você quer manter e quais você quer testar dentro da POC. Essas que você quer manter, que você quer entender da sua tecnologia, você vai tentar replicá-las no aumento de escala e entender qual que é a taxa de aceitação de mudança que você vai ter dentro delas. Seja, por exemplo, alguma questão da estrutura do material gerado, ou volume, pureza do material. Tudo isso são parâmetros do perfil do produto final. E você precisa entender o que é crítico para você e o que tem que ser mantido da etapa anterior para a etapa pós a POC que você quer testar e quais parâmetros vão ser mudados ou podem ser mudados e onde você quer chegar com essa mudança de parâmetros também. Tudo isso é de extrema importância. Agora, passando para outra grande área, análise de informação e tomada de decisão, o grau de desenvolvimento é um ponto onde a gente vai ter essa tomada de decisão, que é o grau de desenvolvimento do TRL, como citado anteriormente e exposto em outras aulas desse curso. O grau de desenvolvimento do TRL ele é importante para a gente entender o quê? Para a gente entender qual é o estágio de processo dessa POC. Onde que a gente vai testar esse processo? Se você está ali entre o TRL 3 e 4, como citado anteriormente, que é a fase de P&D
P&D focal, P&D desenvolvido ali, essa etapa do P&D, você vai ter uma POC diferente, que é uma POC ainda em estágio de bancada, na qual você está testando muitas vezes algum parâmetro específico de bancada, você está fazendo a mudança de parâmetros, mudança de equipamento, mudança de infraestrutura, que seja. Então, é um tipo de POC diferente de uma POC em escala 4, 5, 6, 7, por exemplo, na qual você muito provavelmente vai estar testando algo mais robusto, algo com volume, com escala maior. Então, isso é importante a gente entender qual é o tipo de POC. E esse resultado, essa resposta vem, por muitas vezes, pelo conjunto de parâmetros que eu vou apresentar isso, mas um dos principais dele é o grau de desenvolvimento de TRL. Outro ponto é análise e cálculo do aumento de escala. Se sua POC for ter o aumento de escala, você tem que entender qual é o aumento de escala que você quer chegar e qual é o possível. Dentro disso, de qual é possível e qual você quer chegar, normalmente recomenda-se não passar de, óbvio, isso é variável de tecnologia, mais de 10 vezes mais do que o aumento do que a sua escala anterior. Para quê? Para que a gente ainda tenha reprodutibilidade dos parâmetros anteriores, dos parâmetros testados em escala menor. Pois, se a gente aumentar muito a nossa escala de maneira abrupta, pode ser que diversos desses parâmetros tenham que ser mexidos. E você não consegue ter o controle de alteração de todos os parâmetros ao mesmo tempo. Por isso que a POC ela é importante, para que a gente consiga testar parâmetro por parâmetro ou um conjunto de parâmetros delimitado, para que isso não influencie em todos os parâmetros, para que você entenda qual resposta você vai obter. Porque se você fazer o teste de processo para todos os parâmetros, se você aumenta a escala, muda a infraestrutura, muda a formulação, muda a equipe, muda todos os pontos, você não sabe se tiver algum problema ou se tiver algo positivo, você não sabe de onde isso veio, de qual é a origem desse parâmetro, dessas mudanças. Então, por isso, é importante você entender qual é o aumento de escala que você pode chegar, até onde essa escala vai ser movimentada. Definição do equipamento maior escala, que acompanha o aumento de escala e acompanha todos os dados anteriormente levantados na outra grande macro etapa da pré-POC, que é entender qual a necessidade de infraestrutura e equipamento. E quando se diz isso se você está indo para uma escala piloto, você vai buscar equipamentos de escala piloto. Porém, por muitas vezes, você vai se deparar com a situação de que equipamentos de escala piloto podem ser mais caros que equipamento de escala já semi-industrial, industrial. Com isso, você pode optar por já fazer a mudança por equipamentos industriais, por exemplo. Mas você tem que saber como vai ser essa operação em escala reduzida, que você não vai trabalhar já na escala industrial, você vai trabalhar numa escala piloto. Então, isso são parâmetros importantes na definição do equipamento. Relação de custo, benefício, de qual a necessidade dessa mudança também, e como vai ser essa adaptação da tecnologia para esse novo equipamento, para essa nova escala. São pontos levantados que te dá amparo para essa decisão de onde e qual equipamento eu vou buscar e eu vou localizar isso. Progredindo, parceiros para o desenvolvimento. Dentro desses parceiros, tem diversos pontos que precisam ser frisados. Esses parceiros não se limitam a parceiros de desenvolvimento, mas também vão para fornecedores, clientes, mercado, possíveis clientes, universidade. Tudo isso são possíveis parceiros para a sua tecnologia, para a sua startup, para a sua empresa, que seja. O que é importante de entender disso? A gente não consegue reunir todos os expertise numa equipe só. Ao mesmo tempo, a gente vai entender o mercado, entender da tecnologia em escala maior ou em escala laboratorial. Pode ter algum teste que seja necessário para a gente desenvolver, para testar a tecnologia, que provavelmente a gente não vai ter domínio. A mesma coisa dos fornecedores, não vai ter domínio sobre a matéria-prima e origem, ou buscar uma matéria-prima que seja necessária. Por isso, esses parceiros são importantes para o desenvolvimento. A gente vai buscar aqueles parceiros que são chave, importante para a nossa tecnologia, para que a gente consiga trazer eles para perto e realmente ser parceiros. Isso é um ponto importante para facilitar o seu teste de processo.
Análise de risco de processo, parceria, mercado, produto e equipe. É uma análise de risco geral da tecnologia, para você entender, dentro dessa análise de risco, quais são os principais pontos que podem ocasionar alguma perda, algum problema no processo, algum problema na sua prova de conceito, seja, por exemplo, você levar o seu produto gerado para o mercado e o volume gerado ainda não ser aceito pelo mercado, seja por ser pequeno demais ou ser incompatível com a produção necessária que eles pedem, seja para mais ou para menos. O processo, se pode ter alguma questão de segurança, alguma questão ambiental, que podem ter risco, que pode causar algum problema de parceria, bem semelhante ao mercado, se isso pode ter algum risco tecnológico em relação à propriedade intelectual, e como isso vai funcionar, qual vai ser a tomada de atitude de produto. Se o produto está dentro dos padrões aceitos pelo mercado, e se esse produto está dentro dos padrões que você trabalhou e estipulou na etapa anterior. Equipe, se é necessário mais algum membro da equipe, se pode ter algum risco em relação a perder alguém da equipe que é estratégico, que é chave. Tudo isso é para que a gente consiga prever eventuais situações e que a gente já saiba qual a nossa tomada de atitude. Dentro dessa tomada de atitude, posteriormente eu vou falar um pouco mais, temos diversas tomadas de atitude, mas tudo isso é para a gente conseguir entender e estar um passo à frente. Cronograma de execução. Nesse momento, é onde, depois de levantar todos os pontos importantes, fazer todo o desenvolvimento e análise das informações, vamos estipular um cronograma, que é delimitar quais ações vão ser tomadas dentro daquele tempo limitado. Então, como que isso funciona? A gente vai construir um cronograma, seja qual a necessidade for da sua POC, seja de 6 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos, para entender como vai funcionar a sua prova de conceito. E, a partir disso, você vai estruturar o cronograma para quê? Para que você delimite quais ações vão ser tomadas dentro desse período de tempo e qual é a sequência dessas ações a ser tomadas, para que você consiga localizar dentro do seu desenvolvimento tecnológico em qual etapa você está, se isso vai causar algum atraso, se vai estar dentro do previsto, se está algo fora do escopo e como isso vai ser adicionado dentro do cronograma. Essa é a fase na qual você constrói já um plano de ação para a POC, para a execução da POC mesmo. Análise de custo e resposta. Essa é a última etapa da pré-POC, na qual você vai fazer o balanço e entender qual custo vai ser gerado com a execução da sua prova de conceito, seja esse custo financeiro, esse custo em relação a tempo, esse custo em relação a material, a equipamento. Esse custo, ele não é limitado ao financeiro, como eu disse. Então, é muito importante que se tome atenção muito em relação a tempo, equipamento, situação da tecnologia, para entender se vale a pena realmente você fazer sua prova de conceito para testar algum desses parâmetros que você levantou anteriormente em relação ao custo que vai ter. Então, a resposta que você está obtendo, se ela é compatível com o custo gerado. E esse custo, ele está nas mais diversas variáveis. Agora, progredindo um pouco, saindo já da pré-POC e passando para a execução da POC, temos quais informações são necessárias, qual volume de dados vai ser gerado durante a POC. O relatório de produção é um relatório cíclico. Enquanto você estiver produzindo, você vai delimitar o tempo que esse relatório vai ser gerado, seja semanal, quinzenal, mensal, como for a melhor tomada de atitude. Mas para quê? Para que você entenda como está evoluindo o seu processo. Se o parâmetro do seu processo, por exemplo, funciona por batelada, como que fazer um comparativo em cada batelada, como ela está sendo os resultados. Se você está conseguindo manter o mesmo parâmetro. Ou se não, para você entender se está tendo algum erro de processo e tudo mais. Ciclagem de processo e adaptação. Essa etapa, ela pode parecer confusa, mas qual é o intuito dela? A partir dos relatórios cíclicos, você vai ter informação. E essa informação vai te servir para a tomada de atitude. Essas informações, elas são geradas, você vai fazer a análise e entender o que está sendo gerado pelo seu teste de processo, pela sua prova de conceito. E com isso, você vai ter a tomada de atitude. Olha, beleza,
o meu problema, a minha POC está funcionando bem, e a partir disso eu vou progredir. Ou não, teve um pequeno erro, ou teve algum pequeno ponto de processo, que isso é o mais comum de acontecer, da gente ter que adaptar o processo, de entender que, olha, o idealizado não conseguiu contemplar todas as partes, por mais que a gente levante todos esses dados anteriormente, não foi contemplado todas as partes, e nessa não contemplação é necessário fazer adaptação, entender quais mudanças no processo, mudança em fornecedor, mudança em matéria-prima são necessárias, e mudar isso, adaptar. Relatório de equipamento e eficiência, para ver o funcionamento do equipamento delimitado, para ver se a eficiência está dentro do parâmetro utilizado. Se não tiver, você vai voltar para a ciclagem de processo de adaptação, vai entender quais pontos precisam ser mudados, como isso vai ser mudado, quais alterações vão ser necessárias, para que tudo isso a gente tenha volume de informações necessários para ter tomada de atitude. A gente tem um momento, durante a prova de conceito, de tomar de atitude, não somente lá na pré-POC, mas durante a execução da POC, em todo o acompanhamento, para entender o que precisa ser mudado a partir do que foi planejado. Porque o planejado nunca é executado 100% perfeito. Porque durante o processo a gente vai entendendo que tem outros fatores que anteriormente não foram levantados, que são importantes e que podem ser críticos. Com isso, a gente vai entender esse fluxo de informação constante e fazendo as adaptações de maneira constante também. Destinação do produto desenvolvido, isso é importante para você, quando você está fazendo a prova de conceito, por muitas vezes está sendo para aumento de escala ou para teste de processo. E teste de processo, teste de parâmetro. Com isso, você precisa testar se o seu produto desenvolvido naquela prova de conceito realmente está obtendo os resultados esperados, seja os parâmetros anteriormente fixados, que são importantes manter ali dentro da faixa que foi estipulada, ou os parâmetros que foram mudados e ter esse teste, seja esse teste no laboratório, você levar para o laboratório, entender quais são os parâmetros e testar, seja esse teste em mercado, você colocar seu produto no mercado e levar ele a ser realmente testado, entender qual a funcionalidade dele. Todos esses pontos são importantes e essa é a etapa de destinação do produto desenvolvido. Você vai levar seu produto para um momento de teste, seja mercado, laboratório ou qualquer outro ambiente que faça sentido para a sua tecnologia. Validação do produto no mercado. Essa validação do produto no mercado ela é utilizada para TRLs mais altos, no qual você vai fazer a execução de sua prova de conceito para já levar seu produto para um mercado para que entenda que, olha, realmente tem adesão. Pode ser feito em TRLs mais baixos, mas isso normalmente é um volume menor, em um teste menor dentro do mercado e das indústrias. Nesse momento, a gente está testando realmente o seu produto, não a tecnologia. A gente está levando o produto para ver se tem adesão e se dentro dos parâmetros do mercado, se, por exemplo, o produto de via tradicional que você está competindo junto, ele tem os mesmos parâmetros que são importantes, e se você tem alguma vantagem competitiva, se você tem alguma desvantagem, e tudo isso você vai entender nesse momento para que você consiga, olha, eu estou em desvantagem, por exemplo, eu estou em desvantagem em algum ponto dentro do meu produto entregado. Por exemplo, a eficiência dele no mercado é menor. Você vai entender isso e vai fazer essa mudança no seu processo. É para isso que a POC serve, que é prova de conceito. Você vai entender, olha, isso está dando errado, a partir disso eu vou ter uma tomada de atitude e fazer a mudança. Não necessariamente a prova de conceito vai te dar só os feedbacks positivos. Ela é importante para te dar os feedbacks negativos, para que você entenda onde está seu erro e você adaptar e mudar também. Posteriormente, monitoramento dos stakeholders. O que a gente quer dizer com isso? A gente entender com quem a gente está conectado. Os fornecedores, a partir disso fornecedores, parceiros, mercado, pesquisadores, universidade, toda a cadeia que nos cerca. E por que isso é importante? Nesse momento, sua tecnologia está tomando já padrões e formato de produto para mercado. E um produto, ele não pode ser um produto só por si só. Para ser um produto, ele tem que ter toda a cadeia de fornecedor e de demanda. Então,
Com isso, o bom relacionamento e o monitoramento desses stakeholders, seja também em relação a competidores, por exemplo, que têm tecnologias semelhantes e como está sendo o desempenho dessa tecnologia, tudo isso tem que ser bem atencioso com essa etapa, porque você está construindo um relacionamento com o mercado como um todo. No geral, essa grande etapa da POC, que é o acompanhamento durante a execução, se limita a esses pontos, que é o relatório cíclico de produção, você fazer adaptação de processo, relatório de eficiência dos equipamentos, destinação, entender para onde seu produto vai, validação do produto no mercado e o seu relacionamento, sua cadeia de relacionamento com a cadeia ao redor da sua tecnologia, da sua empresa, que seja. Passando para outra etapa, para a última etapa da prova de conceito, para as últimas etapas da prova de conceito, que é a etapa de resultados. Com isso, é gerado o relatório final da produção, o relatório final de cada produção, de como ele vai ser gerado, e como que isso funciona. O que a gente quer? A gente quer entender dos parâmetros definidos, equipamentos e tudo mais que foi delimitado lá na pré-POC, se foi executado daquela maneira, se não foi, por quê, quais foram os impeditivos, o que aconteceu para ter outras particularidades. Tudo isso é o momento de você levantar. Você vai ter um apanhado geral de como foi sua produção, de como foi estruturada sua produção, amparada lá pelo planejamento da pré-POC, e como realmente ela foi. E quais foram todos os percalços para ter essas mudanças que invariavelmente vai ter. Dificilmente uma POC planejada, lá no momento inicial, ela vai sair exatamente de como ela foi planejada. Isso é o mundo ideal, mas a gente sabe que tem diversos parâmetros que vão surgir, que a gente vai entendendo a situação. Então, com isso, esse relatório final serve para isso. Você entender o que foi planejado e o que realmente foi alcançado. E se isso foi bom. Isso depende da resposta que você está buscando. Se você teve um parâmetro negativo, mas aquilo teve uma mudança no seu processo de maneira positiva, isso não necessariamente é algo negativo, pode ser algo positivo. Tudo isso vai dar avaliação da necessidade da tecnologia. Progredindo, relatório da equipe, o funcionamento e o desenvolvimento de todo o conhecimento que foi gerado, isso é de extrema importância, de armazenamento e geração do conhecimento, porque quando você vai fazer a prova de conceito, não só sua tecnologia está sendo mudada, mas seu modo de trabalho também, como e o que foi aprendido durante essas etapas. Então, com isso, é importante entender e documentar tudo que foi gerado, todo o volume de informação e conhecimento, para que tenha reprodutibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que nos momentos posteriores, você consiga, olha, esse parâmetro, esse teste foi bom dentro da prova de conceito, essa produção foi boa, essa foi a produção ideal dentro do que a gente pensou e tudo mais. Você consiga reproduzir isso para novos testes, para nova produção, para que você progrida. Então, tudo isso tem que ser gerado. É o relatório de equipe, como foi o funcionamento, se teve algum problema de equipe, como isso foi resolvido. Isso também vai muito de comportamento e de comunicação com a equipe, como isso funcionou. Isso é uma parte gerencial da equipe, é um relatório gerencial da equipe final, digamos. Progredindo, relatório final e feedback do mercado e da parceria. Ao levar seu produto para teste com o parceiro, no mercado, no laboratório, entender se o seu produto gerado na sua prova de conceitos, a sua prova de conceito, teve adesão suficiente, ter um feedback positivo ou negativo, uma adesão positiva ou negativa do mercado, do seu parceiro. Por muitas vezes, a prova de conceito pode te dar uma resposta de, olha, beleza, seu produto não atingiu todos os parâmetros aqui, a gente quer que mude isso e isso, vindo do cliente. Ok, isso é uma resposta extremamente positiva. Você entendeu onde está seu erro. Ou a resposta pode vir, olha, não, está positivo, está competitivo frente ao produto já vigente no mercado e tudo mais. Então, você também teve uma resposta negativa. Nesse momento, é importante você entender quais respostas você está buscando e o que você vai fazer com essas respostas. No geral, as grandes áreas da pré-POC e da POC são essas.
A partir disso, eu vou apresentar a ferramenta para vocês. A ferramenta desenvolvida pelo Scalab, ela é uma planilha na qual vocês vão ter a adesão dela e vocês vão entender o funcionamento dela. Eu vou fazer essa apresentação do funcionamento dela para vocês e como ela funciona cada uma dessas etapas, como que essa ferramenta foi estruturada para dar um amparo para vocês para todos esses pontos gerados. Rapidamente, essas foram as etapas que eu apresentei e apresentei num detalhe um pouco maior para vocês como é o funcionamento e o que a gente está buscando de cada uma delas. A partir disso, progredindo para a etapa de pré-POC, foi setado uma planilha na qual a gente aqui vai ter uma divisão de o que foi já construído para onde nós queremos chegar. Com isso, temos o básico do um cabeçalho, para a gente entender quem está sendo responsável por aquela área, qual a equipe, a data de início do projeto e a previsão do início da POC, para que a gente consiga ter uma previsão de, olha, em que momento a gente realmente vai começar a execução disso. Com isso, temos espelhado praticamente as informações de capacidade de produção atual para o aumento de escala pretendido, para que a gente consiga entender, olha, eu produzo 100 ml, quero passar para 1 litro. Eu produzo 1 litro e quero passar para 100 litros. Entender realmente onde você quer chegar. A rota tecnológica utilizada e definida atualmente, a rota tecnológica pretendida, seja por estudo de mercado, seja por literatura, tudo isso você pode buscar essa base de informação em diversas fontes, beber de diversas fontes. Então, essa rota tecnológica, por muitas vezes, a gente quer ela representada como um fluxograma aqui, para entender, olha, o meu processo, ele começa com o recebimento dos fornecedores, depois passa por um agitador, por exemplo, pesagem e tudo mais. E entender, olha, se eu vou aumentar a escala, como que vai ser isso? Quais fornecedores vão ser? Se vai ter mudança de equipamento? Tudo isso é um fluxograma de processo, nesse momento que a gente pede. Formulação atual, quais são os reagentes, origem, fornecedor e o percentual de pureza dele, a densidade. E a mesma coisa, quais são os fornecedores, reagentes para a rota pretendida, da formulação pretendida. Tudo isso é importante a gente ter levantado para já ter mapeado onde a gente vai buscar, quais fontes a gente vai ter. Com isso, progredindo. Teste de qualidade dos produtos atuais, quais foram os resultados que você obteve, e mesmo dentro desses resultados, se você tinha algum resultado que você quer otimizar e melhorar, e o simultâneo para a rota pretendida. Então, esse é um momento muito de construção, de entender, olha, nesse momento eu estou no parâmetro X, em qual parâmetro eu quero chegar? É esse momento que você vai começar a construir, delimitar quais parâmetros você necessita e onde você quer chegar. Posteriormente, equipamento e infraestrutura atual e o equipamento e infraestrutura pretendida. Bem dentro daquilo que eu já disse anteriormente, já é entender quais os equipamentos você utiliza, qual a capacidade, as especificações, a ocupação que você tem dele e onde você quer chegar, quais equipamentos são necessários para onde você quer chegar. Passando por isso, essa etapa de pré-POC, que é bem aquela primeira parte que eu falei do levantamento de dados, no qual você vai buscar os dados que você gerou no seu momento anterior e entender onde você quer gerar, onde você quer chegar. Então, é nesse momento onde você vai compilar todas essas informações. Posteriormente, passando pelo cronograma de execução da POC, novamente, dá um zoom aqui para vocês. Novamente, o cabeçalho do projeto, qual é o projeto, descrição rápida, os responsáveis, a data de início da POC e a equipe. Com isso, como é pensado esse cronograma? Pode ter adaptação, obviamente, mas isso é um modelo básico, gerado no qual tem a delimitação da área / responsável por aquele processo ou por aquela atividade que vai ser executada dentro da prova de conceito, a descrição breve da atividade e o período. E esse período, o que ele significa? Se essa execução vai ser durante 2 dias, durante 1 mês, 2 anos, aquela atividade vai durar quanto tempo para ser executada? Porque se houver algum atraso, se essa atividade for uma atividade que ela possa ter um gargalo anterior dela, e ela tiver que ser alterada, esse período provavelmente vai se manter.
Se ele não se manter e ele tiver que ter alteração, você entender onde ele pode ser reduzido dentro do seu cronograma. E dentro disso tem um acompanhamento do cronograma, no qual você pode fazer mensal, como é o caso aqui, que ele está separado por semanas, ó, é praticamente semanal. Você pode fazer diário, para que, se a sua POC for demandar um cronograma diário para você entender quais são as atividades micro, você pode fazer também. Mensal, você pode fazer anual, entender qual a necessidade em relação às suas atividades, em relação ao período e tamanho de suas atividades. Se você tiver atividade de período de tempo muito curto, provavelmente vai ser menor, vai ser uma escala menor para o seu cronograma, seja mensal, seja diário, seja semanal, quinzenal, vai da necessidade da sua tecnologia. A etapa, análise de risco. Você aqui, novamente, o cabeçalho, como eu disse, você vai descrever qual é o risco, seja atraso por causa de fornecedor, um risco que a gente, no momento, que a gente está tendo que se adaptar e teve que se adaptar e está aí nesse momento, a pandemia, entender como isso vai afetar. Você vai descrever todos os riscos. Dentro desses riscos descritos, você vai entender qual setor isso afeta e que tipo de risco é. Esse tipo de risco, temos dois tipos normalmente. Tipo de risco ameaça e tipo de risco oportunidade. Ameaças são aqueles riscos negativos para a sua tecnologia, para o seu desenvolvimento, no qual ele pode causar problemas e danos para o seu desenvolvimento. Já o tipo de risco oportunidade é aquele no qual você pode entender, olha, que dentro dessa situação você pode ter algum proveito, pode ter alguma situação benéfica, mas não quer dizer que ela vai acontecer, é um risco. A probabilidade, essa probabilidade, ela é delimitada de acordo com o índice dela, baixa, moderada, alta ou muito alta, que a gente tem a tabela abaixo para a gente entender o que isso significa dentro do nosso cronograma, dentro de custo, dentro de escopo e qualidade. O impacto, a mesma coisa. Impacto se ele vai ser em custo, e ele é delimitado de 1 a 10, e com 4 escalas. Se ele vai ter um impacto 1 em custo, impacto 3, impacto 4, impacto 10. A mesma coisa para cronograma, para escopo e para qualidade. Ações. Quais são as ações que a gente vai ter em cima desse risco? Se for ameaça, prevenir, transferir, mitigar, aceitar. Dá um zoom aqui para melhorar. Aceitar. Se for oportunidade, explorar, melhorar, compartilhar ou aceitar. São as nossas ações que a gente pode ter frente aos riscos. A gente pode prevenir um risco que vai acontecer, algum problema que a gente está prevendo que vai acontecer, transferir, que é entender que não dá para lidar com aquilo naquele momento e ter uma tomada de atitude diferente, mitigar, que é diminuir os danos, e aceitar que, olha, beleza, esse risco vai acontecer, a gente vai ter que simplesmente aceitar e entender como vai agir a partir daí. Então, você não está mitigando, você não está prevenindo. Ele vai acontecer invariavelmente, não dá para você bloquear esse risco de acontecer. Então, a partir disso, você vai entender como você vai agir a partir posteriormente a ele. E também os responsáveis, a delimitação de quem são os responsáveis por cada um desses riscos, seja o fornecedor, seja a própria empresa, tudo isso é importante. Agora, passando para a análise dos riscos, dando um maior parâmetro para vocês. Peço perdão que a planilha deu uma desformatada nesse momento. Mas, dentro desses riscos e daquela escala que a gente delimitou, da escala de impacto negativo, os riscos de custo, no que eles implicam normalmente? Isso é uma escala gerada, já e amplamente utilizada, para você entender quais são as implicações por trás dos riscos já previstos. Se for um risco de custo, seja baixo, aumento de 5%. Seja moderado, aumento dos custos de até 10%, de 5% a 10%. Alto, de 10% a 20%, que você vai ter aumento dos seus custos, seja por qual risco for, atrás de fornecedor, por exemplo, ele pode atrapalhar o custo, o cronograma, escopo e qualidade. Isso ele pode atrapalhar mais de um dos pontos. Ele não necessariamente vai ser delimitado somente a um. Aumenta acima de 20%, muito alto. Isso você vai ter um custo, um aumento dos seus custos acima de 20% não previsto.
tudo isso são os parâmetros gerados por essa planilha de riscos. Semelhante para o cronograma, em relação aos atrasos, o escopo, atrasos das suas operações, suas atividades, você pode entender que você delimitou ali um ano para você cumprir sua atividade e por causa de algum dos riscos levantados, talvez em vez da execução ser um ano, vai ser 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 semana, ou senão até menor, porque se for uma oportunidade, entender que isso pode reduzir seu tempo, talvez em menos de 1 ano você vai fazer essa execução, você vai ter uma redução do seu cronograma, porque tem os riscos positivos também, que por muitas vezes a gente não os classifica tanto assim, dá tanta importância, porque o impacto dele, por ser positivo, não vai gerar problemas para a gente. Risco de escopo, se vai ter mudança no escopo de suas atividades, se você vai ter que fazer alguma alteração, esse está muito ligado ao cronograma. Se os dois estão muito entrelaçados em relação às atividades e funcionamento de tempo, se dentro daquele delimitado tempo ou daquele delimitado processo, vai acontecer tudo como planejado. Os riscos de qualidade e, posteriormente, tem a escala de probabilidade dos riscos. Dentro disso, o baixo a baixa chance de acontecer, moderada chance de acontecer, alta chance de acontecer e altíssima chance de acontecer. Tudo isso é para você levar em conta para fazer essa análise dos riscos. E como que a gente faz essa análise? De 1 a 3, dentro disso, de colocar a probabilidade, o impacto gerado de cada um desses riscos, de 1 a 3, aceitar passivamente nessa multiplicação dos riscos, de 4 a 5, estuda para você entender qual vai ser a sua tomada de atitude frente àqueles parâmetros utilizados. Não necessariamente você vai precisar seguir isso, mas é um bom modelo para você entender o funcionamento dos riscos, de como proceder frente aos riscos levantados. 4 a 5, aceitar ativamente, criar um plano de respostas para entender qual é o problema que isso pode ser gerado. De 11 a 36, mitigar e diminuir o evento dos riscos pelo impacto ou pela probabilidade, com ou uma probabilidade muito alta ou com impacto muito alto. Você tem, por muitas vezes, a gente vai mitigar, tentar diminuir esse problema, ou que seja, essa situação que vai ocasionar em algo negativo, para que não gere problemas maiores. De 37 a 100, prevenir ou transferir, para eliminar a etapa que oferece risco ou transferir para terceiros, para que você consiga ter um controle um pouco maior sobre essa situação, problema. Progredindo para a planilha de stakeholders, dentro dessa planilha, a gente aqui vai delimitar, olha, colocar uma numeração para cada um desses stakeholders, para que a gente consiga delimitar dentro do nosso mapa de satisfação para esses colaboradores. Stakeholders, quais são os seus stakeholders, qual a sua interação com eles, e aqui você tem, dentro das interações, você tem cliente, fornecedor, investidor e parceiro. Pode haver outra, normalmente essas são as que são utilizadas, mas se tiver necessidade de outra, você pode adaptar essa ferramenta. Nível de influência. Nenhuma influência, pouca influência, alta influência. Dentro da sua tecnologia, dentro do seu mercado, você pode ter uma escala intermediária, isso vai de acordo com a sua demanda. Urgência de comunicação. Baixa urgência, sem urgência, alta urgência, para você entender qual é o fluxo de comunicação e qual a sua necessidade está próximo ali. Nível de comunicação atual, o mesmo, de sem comunicação, comunicação frequente, comunicação constante. Interesse ou expectativas desse stakeholder acerca de você e os seus interesses acerca desses stakeholders também, para, olha, desse fornecedor eu quero ter uma parceria com ele porque é estratégico para mim. Ou esse fornecedor busca de mim uma parceria de venda para ele, que é um caminho estratégico para ele. Tem as duas mãos. O que é estratégico e interesse para você e o que é para ele. Qual é a expectativa do fornecedor, do cliente, por exemplo, acerca do seu produto, da sua tecnologia. Proposta de comunicação, de como vai ser sua tomada de atitude, como vai ser sua proximidade. Se, por exemplo, o seu tratamento com o cliente é meramente quinzenal e via e-mail, ou se você quer estar ali presente, se você vai estar inserido dentro da linha produtiva dele, tudo isso é importante você trazer.
e o peso dessa comunicação. Aqui a gente tem um mapa para entender qual a nossa tomada de atitude em relação a cada um desses stakeholders, para a gente entender quais vão ser as nossas ações dentro disso. Então, aqueles com maior poder e com maior interesse, é os que a gente vai estar se aproximando cada vez mais, que a gente vai se manter ali perto, próximo, óbvio, da melhor maneira possível, de como for feita essa parceria, mas que é de interesse nosso, qual é o nosso maior interesse, que tem um poder grande. Então, esse é o mapa no qual a gente vai colocar os fornecedores e dar as importâncias em relação ao interesse e poder para ele. E a partir disso qual vai ser a nossa tomada de atitude em relação a essa parceria, a esse stakeholder. A gente vai se aproximar? Vai afastar? Stand-by? Como vamos agir quanto a isso? Progredindo, passando para a prova de conceito, para a POC em si. Esse é o cíclico, é o relatório cíclico, como dito anteriormente. Tem, como sempre, o cabeçalho para você entender como é o funcionamento e para você ter toda a base de informação, se necessário. Quem é o responsável, qual é a equipe, qual é o início do projeto, a previsão e a data de término prevista pela POC também. A descrição da tecnologia em um fluxograma. Qual o fluxograma dessa tecnologia, qual o funcionamento dessa tecnologia, quais são cada uma das etapas dessa tecnologia descrita em um fluxograma, porque isso é importante para você conseguir ter uma visualização macro de, olha, é toda essa rota que vai ser desenhada e estruturada. Ponto. Descrição da tecnologia e de operação e análise executados. Isso aqui é uma descrição do que foi feito, uma descrição do que tem que ser feito, de como o trabalho tem que ser feito. Se tem alguma etapa importante dentro do seu fluxo tecnológico, dentro do seu processo, que tenha uma atenção a mais. De, por exemplo, quando você for fazer um aquecimento, uma agitação, de algum parâmetro importante, tudo isso é o momento de você especificar. É uma ficha praticamente para execução, ou que já foi executado. Então, isso é para você entender o que foi importante naquela etapa e para ser tomadas as devidas atenção. A formulação utilizada, bem semelhante ao da pré-POC, de reagente, origem do fornecedor, o contato, percentual e observações, seja positivas, negativas, de algum problema, alguma mudança. Tudo isso é o espaço de delimitação disso. Detalhamento da rota definida. A partir de fazer todos os testes, aquele momento aqui da rota pretendida, a descrição da tecnologia, que é como a tecnologia funciona no macro, aqui é o detalhamento da rota. A rota, o funcionamento da rota no geral. Você vai entender, olha, ela passa por esse fluxo, tem esse processo, essa entrada de insumo, dentro dessa entrada de insumo, você posteriormente vai ter essa saída de algum coproduto, levantar tudo isso. É o momento de você levantar todos os pontos da sua rota e desenhar o fluxograma de processo. Posteriormente, isso bem alimentado pelo fluxograma de processo, vai ser a etapa que você vai fazer a descrição de cada uma dessas etapas. Entender, olha, na minha etapa 1, eu tenho entrada de insumo e tenho um processamento desse insumo. Beleza, qual é o seu processo? Entrada e processamento. Qual o equipamento necessário? Com qual frequência isso tem que ser feito dentro do seu fluxo? O período, equipe que está sendo utilizada, a mão de obra. Qual é correspondente no seu fluxograma a essa etapa? E a descrição detalhada do processo para, se tiver algum fator específico, algum fator especial desse processo, você ter isso detalhado. Isso é a gestão do conhecimento tácito. Você entender o que aconteceu e fazer a gestão desse conhecimento para que tenha reprodutibilidade desses parâmetros para outras bateladas, que seja para outras POCs, para outros testes. Então, seja você conseguir, teve um retorno negativo, beleza, eu vou fazer a adaptação, um retorno positivo, eu vou continuar, eu vou progredir com esse trabalho e ou fazer igual e coisa do tipo. Resultados dos produtos finais você vai testar seu produto. Em qual ambiente você quer testar? Laboratório? Mercado? Onde vai ser? Quais resultados você está esperando? Tudo isso é o que você vai deixar mapeado nessa etapa. Qual é o teste? O resultado que foi obtido? Quais eram os resultados esperados? Para ter esse comparativo de o obtido e o esperado
para entender, olha, realmente eu consegui atingir o parâmetro esperado, ou eu estou dentro da margem de erro estipulada para mim do parâmetro esperado. Observações sobre esse teste e a validação desse parceiro. Qual foi o feedback do parceiro também? Porque você tem sua própria informação que foi gerada para esse parceiro que você vai processar e a informação que esse parceiro foi gerada para ti. Ficha de produção. Esse é o modelo de ficha que você vai emitir para a produção do seu produto. Dentro disso, ela tem diversas diferenciações. Esse aqui é um modelo utilizado para a produção de álcool em gel e batelada. Tanto que aqui a gente consegue ter de temperatura do experimento, barra volume produzido, hora, início, tudo isso aqui é para você ter amparo para quem vai operar realmente a sua POC. Então, ele vai ter essa ficha de produção, a cada batelada, a cada processo, ela tem que ser gerada uma ficha nova com as especificações daquele momento. A data, quem era o responsável, qual material foi utilizado, qual equipamento foi utilizado, as análises posteriores, qual foi a infraestrutura utilizada, qual foi a matéria-prima que foi utilizada, todos esses dados. Quais foram os parâmetros gerados dentro do processo, temperatura, densidade, pressão, se teve algum problema, se teve vazamento, tudo isso vai ser gerado nessa ficha de produção. Você entender o que aconteceu naquele processo, naquela etapa ali, e você conseguir documentar, ter volume de informação para isso. Então, um controle de qualidade, para você entender como está funcionando. Prosseguindo para o estoque de insumos. Aqui você vai ter o controle de estoque em relação ao material, qual a unidade desse material, são galões, são beckers, são, não sei, sacos, toneladas, o que seja. Você entender qual é o volume disso, quando foi a entrada desse material, quando é a saída e o quanto ainda tem estoque. Data de atualização, se está sempre atualizado, e as especificidades de cada um desse material que você descrever nessa legenda. Progredindo, planilha dos fornecedores, qual é o material que você está utilizando, qual é o insumo, qual é o processo de fornecedor que você tem, e quais fornecedores você tem listado para aquele processo. E esses fornecedores você pode colocar as informações, nome e as informações de cada um deles, como está aqui os dados fornecedores. Fornecedor, qual o vendedor dentro desse fornecedor, telefone, e-mail, contato. Os contatos gerais, como você vai conseguir chegar nesse fornecedor novamente. Estoque de produto. Aqui a gente tem um estoque de insumos, que é o momento de matéria-prima, não confundir. E aqui a gente tem um estoque de produtos. Qual foi a produção, qual produto, qual lote, está armazenado em como? Em galões, 5 litros, como esse caso, em galões de 1 litro? Não, se não tiver, beleza, está armazenado em bags de 3 toneladas. Beleza, quantos a gente tem? Qual o volume que a gente tem de cada um desses? Quantas maneiras de estar armazenado diferente dentro do nosso estoque de produtos? Ter tudo isso listado. O número de embalagens também que a gente tem, o volume total, quando isso foi atualizado, e o controle de qualidade. São os testes frequentes a partir da produção. Você fez a produção e está testando frequentemente para ver se seus resultados estão sendo positivos, você vai ver dentro desse controle de qualidade em relação a lote, teor, quem foi que fez essa análise, qual foi a empresa, se foi internamente, qual foi o analista e a data da análise. E, finalizando, a distribuição, que é para entender para onde está indo seu produto. Se seu produto está indo para o mercado, seu produto está indo para o teste laboratório, qual foi a saída, ou se você já está destinando isso para o cliente, qual é o produto, qual a embalagem foi, a quantidade, o total, qual lote desse foi, para você ter rastreabilidade de se houve algum problema com o cliente, para você entender, olha, beleza, isso foi na batelada e no lote tal, que teve essa variação no processo. Você conseguir ter essas respostas de, olha, se aconteceu na batelada número 2, e a batelada número 2 eu tive essa alteração de processo, todas as outras foram positivas, então tem algo de negativo nessa alteração de processo. Isso é o que vai te dar volume de informação e de respostas, que é naquela fase dos resultados da POC, para você conseguir fazer as alterações, para você conseguir otimizar seu processo, otimizar sua tecnologia. Entender para qual cliente vai, a data e o status.
No geral, a ferramenta criada é essa e a utilização dela é feita dessa maneira. Ela tem um volume de informações muito grande. Não necessariamente é necessário que a sua tecnologia contemple todas essas informações, mas o quão mais conseguir contemplar e completá-las, mais completo fica seu planejamento e sua execução da POC. Você tem todos os parâmetros levantados para você conseguir desenvolver. E essa planilha, essa ferramenta, ela não é fixa. Ela não está limitada a somente isso. Você tem a oportunidade e a variabilidade de conseguir alterar para a sua necessidade e qual é a sua demanda. Progredindo aqui. Agora, perdão. Passando rapidamente por todos os pontos aqui. Agora falar para vocês qual é a real importância do planejamento e execução. Por que eles andam lado a lado. Como falado o tempo todo, a extrema importância de entender como vai ser seu processo, como era o seu processo anteriormente, e planejá-lo para como vamos progredir com isso. Então, essa é a etapa crítica de planejamento e execução. Elas andam lado a lado, porque você não pode planejar para uma execução irreal, no qual você está planejando, vou aumentar de escala 10 mil vezes, e a partir disso vai dar tudo certinho. Não. A gente está falando de situações reais, de tecnologias reais, no qual estamos buscando trazer informações que corroborem realmente com os pontos que são importantes para aquela tecnologia, de acordo com a realidade. Por isso que é importante a gente trazer todos esses pontos de execução, de planejamento, do processo, de construção da POC. Assim, como dito, assim no escalonamento é necessário dar atenção para todas as etapas da POC. Não tem como você menosprezar uma das etapas, você deixar o planejamento e começar a execução, porque você não sabe onde você quer chegar, como você quer chegar, qual o seu objetivo, quais equipamentos são necessários para aquilo. Tudo isso tem uma carga de muita informação que é realmente necessário você estar junto e estar acompanhando isso. E para essa aula, para esse módulo da aula do curso do Scalise, temos um entregável. Esse entregável vai variar de acordo com a tecnologia demandada de vocês. Tecnologias com TRL acima de 4, a gente está pedindo para fazer a construção do relatório simplificado das POCs já executadas. Fluxo, gasto, produtos e parceiros. Utilizando parte da ferramenta na qual você vai identificar em relação aos fluxos, como foi, qual é o fluxograma da sua etapa, como foi executada, os gastos que foram gerados, os produtos, os parceiros que foram aderidos, tudo isso. E para a tecnologia abaixo de 4, os planos de teste de escala laboratorial e otimização da rota, que utilizando a ferramenta você também consegue fazer esse plano de teste de entender, beleza, eu quero validar o reagente comercial, ou eu quero otimizar a rota, quais parâmetros vão ser mudados, onde eu quero chegar, como eu quero chegar, se vai ter algum equipamento, mão de obra, infraestrutura, tudo isso. No geral, essa aula desse módulo é isso. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com a própria equipe do Scalise. No mais, é isso. Agradeço a participação.